E aí, pessoal, para quem perdeu a palestra do Lúcio Amorim, que, sério, simplesmente parou o universo dos universitários no Brasil, fiquem tranquilos. A gente vai passar agora pelos melhores momentos, pelas dicas mais quentes daquela sessão. Nossa análise de hoje vai te mostrar exatamente como fazer da inteligência artificial a sua maior parceira nos estudos e na carreira. Vamos nessa. Bom, vamos começar com o choque de realidade. A situação é essa. O mercado de trabalho aqui no Brasil está super disputado, principalmente para quem está começando agora. A gente está falando de uma taxa de desemprego juvenil que está ali, batendo na casa dos 17%. A competição é, sim, bem acirrada. E foi exatamente esse o problema que a palestra se propôs a resolver. E aí veio a pergunta de $1 milhão, aquela que fez todo mundo dar uma parada para refletir. A questão não é sobre achar um atalho, sabe? Ou dar um jeitinho de burlar o sistema. A verdadeira pergunta é como a gente pode usar as ferramentas mais poderosas que existem hoje para se destacar, mas fazendo isso do jeito certo, de uma forma que seja justa e ética. Foi a partir daí que a gente mergulhou na primeira grande ideia. O que seria essa tal de vantagem injusta? A proposta nunca foi ensinar a quebrar as regras. Pelo contrário, foi mostrar como pegar essa tecnologia que às vezes parece um bicho de 7 cabeças e transformar ela numa vantagem competitiva que seja justa e, o mais importante, que se sustente a longo prazo. E se alguém tinha alguma dúvida de que esse assunto está na cabeça da galera, os números falam por si. Foram mais de 1.000 universitários do país inteiro inscritos. O interesse foi tão gigantesco que durante a transmissão o chat simplesmente pegou fogo. Ficou muito claro que essa é a dúvida do momento. E aqui está a analogia principal, a que guiou toda a conversa. A ideia é muito simples. Pense na IA não como um piloto automático que vai tomar todas as decisões por você. Pense nela como um copiloto. Ela te ajuda a navegar, te dá informações, te mostra o caminho, mas no fim do dia quem está no comando do avião, quem decide para onde ir, é você. Levando isso para a parte prática, então, como é que funciona? Na faculdade, naquela loucura entre provas, trabalhos e o famoso TCC, ter um copiloto desses pode ser a diferença entre o sucesso e o caos total. A palestra mostrou exatamente como a IA pode ser essa parceira essencial para encarar os desafios da vida acadêmica. E tudo isso se resume em 3 passos bem simples. Primeiro, usar a IA para organizar aquela bagunça de informações e criar um mapa claro do que precisa ser feito. Segundo, usar para ampliar o que a gente já sabe, tipo um personal trainer para o cérebro. E terceiro, acelerar a tomada de decisão, analisando diferentes cenários de um jeito muito mais rápido. E olha, essa não é uma ideia que surgiu do nada, não. Educadores e associações importantes, como a ABED, estão reforçando exatamente essa visão. A IA serve para fortalecer o nosso pensamento crítico e não para deixar ele preguiçoso. O objetivo é sempre aumentar a nossa capacidade, nunca substituir. Isso reforça demais a abordagem ética que foi defendida na palestra. Um dos conceitos mais fortes que apareceram foi o de construir um segundo cérebro. Imagina só, você centraliza todas as suas anotações, artigos, pesquisas, tudo num lugar só, como o Notebook LM, por exemplo. E aí a IA te ajuda a conectar as ideias e achar qualquer informação em segundos. Isso pode literalmente cortar pela metade o tempo de preparação de um TCC. Agora, vamos dar um salto. Da universidade direto para o mercado de trabalho. A mesmíssima lógica do copiloto se aplica aqui, só que o impacto é ainda maior. As mesmas ferramentas que te ajudam a tirar uma nota boa são as que podem te ajudar a conseguir aquela vaga dos sonhos. A diferença entre os 2 jeitos de procurar emprego é gritante. De um lado, o método tradicional, sair mandando dezenas de currículos genéricos e torcer para dar sorte. Do outro, a abordagem com IA, buscas inteligentes, currículos feitos sob medida para cada vaga e até simulação de entrevista para você chegar lá com total confiança. E isso não é só conversa, tá? Os dados do mercado mostram que quem demonstra que sabe usar ferramentas de IA pode aumentar as chances de ser contratado em até 25% em áreas como tecnologia e consultoria. Ou seja, saber usar IA já virou uma habilidade por si só. Então, o que a gente tem é um verdadeiro plano de ação. Um roteiro prático que passa por usar a IA para descobrir quais habilidades estão em alta, encontrar aquelas vagas que ninguém está vendo, adaptar o currículo para cada oportunidade e, por fim, treinar até cansar para a entrevista. Ok, chegamos na parte que todo mundo estava esperando. A palestra foi um verdadeiro show de ferramentas, mostrando na prática como usar cada uma delas. Vamos dar uma passada rápida pelas principais, aquelas que você pode começar a usar hoje, assim que acabar de ouvir isso aqui. Começando pelo Perplexity. Pensa nele como um assistente de pesquisa que não inventa moda. Ele é perfeito para achar fontes acadêmicas porque ele te mostra exatamente de onde tirou cada informação.
É o fim daquelas alucinações da IA que podem colocar um trabalho inteiro a perder. Depois a gente tem o Gemini, do Google, que funciona quase como um tutor particular. Você pode pedir para ele criar um quiz sobre a matéria da prova, te ajudar a estruturar um argumento mais complexo ou até dar uma revisada nos seus textos, apontando onde pode melhorar. E aqui veio a dica de ouro da palestra, o pulo do gato. Se você tem um e-mail de estudante, aquele da sua faculdade, pode ter acesso à versão Pro do Gemini, a mais potente de todas, de graça por 1 ano inteirinho. Uma oportunidade incrível e foi um dos links mais clicados do evento, com certeza. E claro, não podia faltar ele, o ChatGPT, que foi apresentado como o grande parceiro de criatividade. Além de ajudar a ter ideias, o destaque foi para a demonstração dos assistentes personalizados e do modo de voz, que transforma a ferramenta num simulador de entrevista de emprego que é surpreendentemente realista. E assim a gente chega na conclusão amarrando todas essas pontas. Depois de entender o problema, ver a solução e conhecer as ferramentas, o que significa, no final das contas, ter essa tal vantagem competitiva ética. E a resposta é essa aqui, ó. A tecnologia é só uma ferramenta. A verdadeira mágica, a vantagem de verdade, não está na IA. Está na pessoa que usa essa ferramenta, com habilidade, com criatividade e, mais importante que tudo, com ética e com pensamento crítico. Então, o resumo da ópera é o seguinte: aumente a sua capacidade, não simplesmente automatize o que você faz. Use a IA para enxergar os problemas de cima, para dar aquela conferida no seu raciocínio e para tomar decisões mais rápido. Mas a regra de ouro do copiloto continua valendo. O comando é sempre, sempre seu. E para a gente fechar, fica aqui a provocação que encerrou a palestra. Com tudo isso que a gente viu, o desafio agora é pensar qual vai ser o primeiro passo prático que você vai dar para começar a construir essa sua vantagem. A revolução já começou e o mapa do tesouro está na mão. Agora é com você.